governador, querido amigo, líder do PSDB, Serra. O PSDB se reúne hoje para prestar solidariedade, para levantar e balançar a bandeira, mas para mostrar que a nossa responsabilidade é muito grande na sua vitória. Você construiu uma história maravilhosa. Você mostrou ao povo do Brasil que era possível ser secretário, deputado federal, senador, ministro, ser governador, disputar a presidência da República, ser prefeito, construir uma história, passar por todos os cargos importantes, ajudar a transformar o Brasil para valer, tentando quem tivesse que fosse. Nós mesmos escutávamos o Serra, nossa, o Serra acabou com a vida do PSDB, proibir fumar, esse cara tá louco nada, tinha garra, tinha coragem, estava querendo educar, ensinar, fazer aquilo com que o povo precisa do seu líder. Você, Serra, deu vida a esse partido quando decidiu entrar e disputar as prévias. Você valorizou e fortaleceu a militância. E esse partido, a militância, está aqui hoje para, com você e o governador Geraldo Alckmin, mostrar a parceria que vem transformando o Estado e a nossa capital, para que a gente continue, não para que a gente fique perdendo tempo em explicar a ética, as outras coisas. Nós temos líder, temos história e temos o melhor candidato. Viva o Serra! Aê, Serra! Serra! Meus amigos, minhas amigas, eu estou até surpreso, porque nessa correria a gente vai tendo compromissos e não sabe direito o que vai acontecer em cada um. Então eu cheguei aqui e fiquei abismado pela quantidade de pessoas, de gente conhecida, pelas palavras que já escutei e as que terão sido ditas. Nós estamos numa batalha, é menos de um mês agora a decisão. Na verdade, não é pouca coisa que está em jogo. São Paulo é uma cidade farol para o Brasil. Hoje mesmo eu fui à tarde numa feira de cosméticos. Lá no Centro Norte. É a segunda feira de cosméticos do mundo. É incrível isso, em São Paulo. E, aliás, o Brasil é o terceiro país do mundo em consumo de cosméticos. Mostra que as nossas mulheres têm autoestima. E que os homens também agora estão aderindo. Não é da minha geração, deve ser das mais novas. Mas, só para se ter uma ideia, eu cheguei lá, era gente do Maranhão, de Alagoas, de Sergipe, uma coisa do Piauí, é realmente impressionante. Todo mundo convergindo para lá. São Paulo é uma cidade de 170 eventos grandes no Brasil, 140 são aqui. É uma cidade que dá exemplo para o resto do país. E São Paulo tem que cuidar de si próprio. Nesta eleição, o que está em jogo é o futuro da cidade. Não tenhamos ilusão. É o futuro da cidade. A cidade já atravessou períodos de desgoverno, né, que ficou à deriva, períodos de administrações ineptas, né, na nossa metrópole, que foram desastrosas para todo mundo. São Paulo hoje está nos eixos. Nós pusemos São Paulo nos eixos quando ganhamos a eleição em 2004. Em um ano a cidade estava arrumada. As finanças em ordem, os principais problemas sendo atacados. Quando nós chegamos, tinha 75 mil alunos em escolas de lata. Em 1 ano e 10 meses, isso acabou em São Paulo. Pra vocês terem uma ideia. E a cidade passou a investir, passou a pensar no médio e no longo prazo. Está cheia de problemas, muitos problemas. Mas é capaz de identificar, é capaz de ter um rumo e uma autoestima. Isso é um elemento fundamental. Isso não pode ser perdido agora. E como eu tenho dito sempre, a cidade tem 2 prefeituras. Tem a prefeitura municipal, para a qual eu estou concorrendo, e tem a prefeitura estadual. A prefeitura estadual que cuida de saneamento, que cuida de trilhos, que cuida da segurança, que cuida de metade da educação, metade da saúde. Isso é governo estadual. Muito bem!
que nos levou, naquele momento, a sair da prefeitura para ir para o Estado é que o Estado não podia cair em mãos erradas. E a chance de que isso acontecesse era muito grande. Na época, não só pelas pesquisas, mas na eleição mesmo, a cidade mostrou que estava de acordo, porque eu tive mais votos para governador na capital do que tive votos para prefeito. Ou seja, o pessoal apoiou. E da mesma maneira, na eleição presidencial, nos votos daqui da cidade ou do nosso estado. Muito bem, ganhamos em 11 estados, e entre eles São Paulo, e entre as cidades que ganhamos, metade das grandes cidades brasileiras, esteve São Paulo à frente. Na verdade, nós governamos o estado e a cidade. Fizemos muita coisa. No período que eu fui prefeito, trabalhei com o Alckmin. Depois, o Kassab trabalhou comigo. Depois, o Kassab trabalhou com o Alckmin. E agora eu vou trabalhar com o Alckmin pela cidade. Veja, não é que Brasília não seja importante, governo federal, etc. É importante, mas o governo federal tem o Brasil inteiro. Né? Eu já dei o dado outro dia, que é assombroso. O governo federal arrecada em São Paulo 142 bilhões de reais por ano, na nossa cidade. 142 bilhões de reais. Devolve 2. Né? 2. E não vai ser diferente. A dívida da cidade neste ano está exigindo 5,5 bilhões para a cidade. Que no final nem paga isso porque tem um limite, mas vai acumulando. A dívida vai crescendo como bola de neve. Por que é tanto? Porque na época do PT, com o governo do PT federal, prefeitura do PT, eles não amortizaram o que dava para ter feito, 20% da dívida, e os juros subiram retroativamente. Os juros da dívida do Estado, do município com o governo federal, que era 6%, passaram a 9% retroativamente aos anos 90. Isso arrebentou a nossa cidade. E as parcerias com o governo federal são muito bem-vindas, mas são, por exemplo, o governo federal devolve 2 bi, o Estado devolve para a cidade 36, 37% do que arrecada, o que é razoável, tá certo? Do ponto de vista das suas finanças. É um grande parceiro, isso sem contar empresas, coisas assim. Então a parceria é essa. Tem campanha na televisão que parece que é candidatura a prefeito de Brasília. Tá certo? As pessoas falam porque Brasília, porque Brasília, porque Brasília, porque Brasília. Né? É uma coisa assim. E na verdade, eu me lembro quando eu era governador, o Geraldo deu a grande honra no último ano de vir ocupar a Secretaria do Desenvolvimento. Muito bem. Ele foi a Brasília. Estava falando. Porque plantaram no jornal que a gente não queria dinheiro do governo federal para ensino técnico. Mas precisa não me conhecer. Onde tem, a gente vai atrás. Aí o Alckmin foi a Brasília, falou com o ministro então da Educação e arrancou um dinheirinho, porque pegou na palavra. Tinha o governo, isso e aquilo, tal, tinha um posto no jornal, etc. Eu mandei fazer um levantamento de quanto é do investimento que a Paula Souza fez. É 2, 3%. Parece brincadeira, eu não estou menosprezando. Se der 2%, vamos, eu pego lá. Tá certo? Quer dizer, o que dinheiro que for vale. Eu acho tudo muito dinheiro. 1 milhão, 50 milhões de reais é muita grana. Mas vamos ter claro isso. Nós temos que andar pelas próprias pernas. Ninguém vai andar com as nossas pernas fora de São Paulo. Né? Porque o Brasil inteiro disputa recursos, tem problemas regionais, tem as coisas mais complicadas. São Paulo enfrenta sempre problemas fortes nessa área. E ao mesmo tempo, nós temos que ficar livres da aventura, né? Aqui para a cidade, da aventura. E vamos reconhecer, não é difícil canalizar as vezes frustrações, impaciências, né? Fala-se muito da questão da saúde. As queixas são reais. As queixas são reais. Só que tinha que ver o que teria acontecido se nós não tivéssemos feito o que fizemos. Não tinha AMA. Não existia AMA. A AMA foi inventada aqui. Hoje tem 140. Muito bem! Aê, Serra! Remédio não tinha posto de saúde. Remédio não tinha. Hoje,
nós fixamos aquela cesta grande da prefeitura, de 170 e tantos, informatizando o Crime Central de Medicamento e tudo. E reatamos, vocês sabem que o Alckmin deve lembrar, a prefeitura do PT rompeu o convênio com a FURB. FURB o que é? Fundação do Remédio Popular de São Paulo. A FURB fabrica bem remédios, né? E tem que fazer isso, até porque não paga imposto, é mais fácil, não tem o demora da concorrência e tudo. Eles quebraram, nós reatamos, organizamos todo o serviço. Esse problema das reclamações diminuiu muito. Se houve muito pouca reclamação sobre remédio. Remédio em casa que nós criamos, a nota dada pelos usuários é 100, ou seja, aprovação 100%. Agora, foram ficando outros problemas. Ainda tem problema de marcação de consulta, marcação de exames, marcação de cirurgias. Mas nós estamos enfrentando. A prefeitura contratou 6 mil médicos a mais, de 8,5 para 14,5 mil médicos. Aumentaram 400 unidades de saúde, mas tem insatisfação. Só que o que a gente tem que fazer? Que hoje seja melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Esse é o trabalho da saúde, não tem fórmula mágica. O pessoal fica falando coisas e diz qualquer negócio, né? E a respeito de segurança, são ridículas. Tem propostas que é transformar vigia em PM. Transformar vigia em PM. PM tem exame, você sabe que é dificílimo. O curso da PM, os PMs no Brasil, eu até, num certo momento, fiz a proposta de dar título de mestrado e doutorado dos oficiais da PM. Porque gente de altíssima formação. Altíssima formação. Imagina treinar um soldado, o que se investe nisso. A gente vem, não, vamos pegar os vigias e botar dentro do sistema. Coisas doidas, mas vai se falando tudo isso. Qual é a nossa obrigação de militância? É trabalhar, é mostrar, é conversar, é falar, é persuadir. Não se trata apenas de dar um papelzinho, não se trata apenas de fazer um barulho. Trata-se também de conversar, de ver quais são os problemas, de ver quais são os argumentos. Nós temos que desenvolver a argumentação que a gente tem procurado apresentar na televisão, no rádio, mas é tudo muito limitado, né? Então, nada substitui o boca a boca, casa a casa, vizinho a vizinho, lugar de trabalho, escola, clube, né? Nada substitui isso. Isso é uma coisa essencial para a campanha. E os militantes têm uma posição aí chave, porque eles é que têm mais consciência da política, mais consciência do que é governo, mais consciência de quais são as dificuldades, mais clareza a respeito do que nós fizemos. Vocês olhem para trás, pensa, o governo de São Paulo, desde a época do Covas até hoje, você pensa bem, como foi bom para São Paulo isso? Muito bem! Bom. Foi bom, nós conseguimos investir muito nos últimos anos. Mas por quê? Porque encontramos as finanças saneadas. Aqui tem responsabilidade. Certo? Trabalha-se com responsabilidade, trabalha-se com custos, trabalha-se com prioridades, que são as duas coisas fundamentais. Reduzir desperdício e acertar a prioridade, gastar naquilo que é prioritário. Só para refrescar, qual foi, eu faço aqui uma pergunta, qual foi a grande obra civil, construção, cimento, tijolo, asfalto, isso e aquilo, do PT na prefeitura? Qual foi? Nenhum. Não teve. A maior. Os túneis dos jardins. Não é isso? Que cheio de água. Não foi a Jacopes que abriu a Zona Leste que nós fizemos. Não foi o Rodanel para tirar caminhão da cidade. Não foi a nova marginal para desafogar a coronária da cidade que estava sempre infartada. Ainda continua com risco de infarto, mas pelo menos aliviou muito. Não foram as linhas de metrô, foram os túneis do jardim feitos errados. Porque o túnel, se fosse fazer, devia ser pela Faria Lima, mas não dava tempo eleitoral. Então mudaram para fazer pela Rebouças e pela Cidade Jardim. E deu no que deu. Quando nós entramos, eu não sei se vocês lembram, alagou, entendeu? Problema no túnel, foram centenas de milhões. Essa é a prioridade popular. Sabe quanto tinha de esgoto e água potável
Em Heliópolis, 5% mais ou menos. 5%, a maior favela de São Paulo. Sabe quanto tem hoje? Perto de 90%. Uma favela que não é mais favela, é bairro. Tem ETEC. Muito bem! Tem AME, tem centro para adolescentes, tem área de lazer, tem 1000 coisas. Nós trabalhamos em São Paulo na transformação de favela em bairro. Não é um problema de se fazer casa, tá certo? O importante é ter casa, mas é ter asfalto, água, esgoto, escola, saúde, tudo junto, transporte. Eu fui ontem lá para o São Mateus, além de São Mateus. Lá vai chegar metrô. O monotrilho é metrô, ficou com esse nome. Eu não sei nem por que ficou, era ainda no meu governo. Chamaram de monotrilho, ficou monotrilho. Também para não falar de aerotrilho. E aí, mas lá vai chegar metrô, vai mudar a vida de todo mundo. É um negócio que demora horas para chegar. Olha, só o monotrilho da cidade de Tiradentes vai economizar por mês 40 horas. Muito bem! 40 Viva, horas. cara! Uma semana de trabalho pelo governo. Uma semana de trabalho economizado em transporte, se você for somar. Então, a gente abriu uma outra perspectiva dentro da cidade. E é isso que precisa ser mantido. Né? É governar e, mais ainda, governar com ética. Outro dia, algum candidato aí disse que o importante é a ética do indivíduo, como se a do partido não tivesse relevância. Que é o cúmulo isso. Isso é, inclusive, ignorância filosófica. Eu não sou filósofo, mas fui alfabetizado em algo de filosofia. Agora, nosso partido é um partido da ética. Basta ver São Paulo. Não podemos falar isso de boca cheia. De boca cheia. Né? Tudo que fez, pela forma que fez, com uma forma como atua. Veja o nosso governador. Alguém pode falar de falta de ética? De falta de ética? Essa é a nossa turma. É a nossa turma. Mas não é uma turma fechada. Nós, tucanos, somos incompetentes para a comunicação, em geral. Né? Começar pelo Mário Covas, que é o ponto máximo. O Mário, às vezes, escondia para sofrer. Eu estou fazendo, mas as pessoas não sabem. Outro dia, o Bruno Covas, o neto dele, concordou comigo. O Bruno está aqui, não? O Suzinho, você concorda comigo? Mas, digamos, é um pecado? Não é um pecado. Pode ser um defeito, mas não é um pecado. Não é nada errado. Tá certo? Nós não sabemos fazer muita coisa. Às vezes fala, tucano fez isso não é coisa para tucano. De jeito nenhum. Né? Tucano não faz isso, não sabe fazer. Agora, mas nós governamos direito. Essa é que é a questão fundamental. E nós temos que manter esse trabalho. São Paulo cresceu mais do que o Brasil. Olha, eu sou economista, eu analiso as coisas de economia. Eu não tenho nada a ver com medicina. O Geraldo Alckmin é anestesista. É aquele que está na hora. Ele está em cima. Terrível. Mas São Paulo cresceu nos últimos anos mais do que o Brasil no emprego e no produto. Por quê? Em parte por causa dos nossos investimentos, porque se investiu muito. E em parte pela capacidade que tem os paulistanos, que é infinita. Eu, quando saí do Brasil em 64, eu saí. O Zé Gregório falou que eu fiquei 10 anos, que já seria um longo tempo. De fato, eu fiquei 14 fora. Mas quando eu saí, a primeira coisa que me impressionou, sabe qual foi, Pedro Toledo? Que as farmácias, padarias, fechavam na hora do almoço, nas férias, no exterior. Isso era uma coisa que em São Paulo é inconcebível. Tá certo? Era um negócio assim. Aqui é uma febre de trabalho. Aqui tem febre de trabalho, produção. Outro dia saiu no jornal.
7 das 10 melhores universidades do país são federais. Eu fui olhar, fiquei intrigado com aquilo. A primeira é de São Paulo, estadual, a quarta é de São Paulo e a 7ª é de São Paulo. A manchete seria: das 7 melhores universidades, 3 são de São Paulo. Não é problema de mais risco, o problema é que chama atenção. Tá certo? Porque a rede de universidades federais é imensa. Em São Paulo tem uma boa, que é restrita, pequena em número de faculdades, que na verdade é a Escola Paulista de Medicina, que é antiga. E depois foi criada uma universidade. Quando eu era líder estudantil, eu participei, vocês vão achar que sou muito antigo, das discussões sobre a criação da Universidade Federal de São Paulo. Mas, de fato, nós temos um estado, temos uma cidade que é farol para o Brasil. Ninguém tem pretensão de hegemonia. Eu estava dizendo outro dia para o Alckmin, paulista tem complexo de classe dominante, não tem pátria paulista, como tem pátria nos outros estados, assim, uma coisa. Né? Aqui a visão sempre é nacional, mesmo dentro da política nacional. Então nós temos uma responsabilidade grande agora com o assunto da prefeitura. Por isso é que eu vim me candidatar a prefeito. Primeiro porque é uma cidade que eu nasci, me criei, tudo que eu sou eu devo a São Paulo. Tudo mesmo. Muito bem, Zé! E tenho uma dívida com São Paulo. Eu sinto que eu tenho uma dívida. Segundo, para mim, a vida pública é servir ao próximo. Eu tenho uma perspectiva, alguns são religiosos, eu não sou. Não que não tenha religião, mas eu não tenho uma vida religiosa. Agora, mas muitos são pela via da religião, por muitas maneiras pode-se servir ao próximo. Profissões, muita coisa. Eu faço isso através da política, mas é servir o próximo. Eu fico feliz quando levo um pedaço de felicidade para alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser 1 milhão. Isso me faz muito bem. Isso me faz sentir feliz. É uma coisa que me faz sentir bem. Não é sofrimento. Eu não acho que política seja sofrer. Entendeu? Não é sofrimento. Pelo contrário, é uma coisa gostosa quando a gente faz algo acontecer e acontece. Então você diz, puxa, fazer isso é uma maravilha. Isso dá sentido para a vida. Né? Domingo saiu uma matéria num jornal falando da eleição há 24 anos, sem pé nem cabeça. Não sei se alguém leu aqui. Eu li. Bom, mas a matéria não tem pé nem cabeça. Tem erros lá cavalados. Mas o importante não foi isso. Eu fui olhar no jornal e vi a foto. Eles pegaram minha foto de 88 e minha foto de agora. Você viu, Pedro? O Pedro vai ficar com inveja. Você viu, Marcos? Você viu já? No jornal. E dividiram a foto. E juntaram numa cara só. Eu fiquei aterrorizado quando eles falaram. A gente tem um lado caído e o outro. Nada, tá igual. Isso foi muito melhor. Não fosse atividade política, não estaria assim. A gente se renova através da ação. Né? Isso vale para a cabeça, vale para o físico, vale para tudo. De maneira que eu quero dizer a vocês, eu nunca me senti tão bem, do ponto de vista físico e do ponto de vista... Muito bem, Zé! Eu sei até que isso às vezes irrita adversários, né? Mas eu não faço isso para irritar ninguém. Apenas tenho o direito de me desenvolver, de continuar na luta, de continuar na briga e de continuar com uma linha de coerência. Pois bem, agora nós temos um momento decisivo para isso. Não é para mim, estritamente, claro que é muito importante para mim. Não é para o Alckmin, embora seja importante para o governo. Não é para o Seneghini, para o Pedro Tobias, para os nossos dirigentes, para o nosso governador Bodo. Não é para as pessoas, não é para os vereadores que estão dando a batalha, que precisam se eleger, nós temos que trabalhar muito por eles. Mas é por São Paulo. Tá certo? Eu fico olhando. Viva São Paulo! E por São Paulo. Vocês sabem que eu sou noturno. E às vezes eu ando à noite e fico olhando a cidade. Um grande momento para se olhar, porque é tudo aquilo que as pessoas constroem, né? No silêncio, né? Às vezes na madrugada. Eu fico pensando, puxa, batalhamos tanto
Nós não podemos jogar isso fora, nós temos que ir para frente em São Paulo. Eu não estou aqui falando de programa, embora o programa seja essencial. Nós agora tivemos uma reunião em Pinheiros sobre meio ambiente. Eu desafio qualquer programa de governo no Brasil ser mais avançado do que o nosso em matéria ambiental. E tudo que tem lá tem coisas feitas em cima. Apontamos para diante, mas com base naquilo que foi construído. Mas não se trata aqui de debater programa. Como disse o Leonel Brizola uma vez, muito apropriadamente, o programa se compra pela internet. O programa se compra pela internet. Manda e faz e apresenta. Não importa se tem a coerência, se tem a experiência, isso e aquilo, etc. O importante é o conteúdo que se dá, é quem está propondo, qual é a consistência, qual é a lógica, qual é a qualificação, a folha de serviço que recomenda. Portanto, programa nós tocamos, a gente sabe o que fazer, mas nós temos que transformar isso em vontade política. Esse é um desafio. Como fazer, cada um vai descobrir. Pode ter linhas gerais, mas nós temos que redescobrir na nossa prática. E tem muito tempo daqui até a eleição. Hoje, pelas pesquisas, nós estamos no segundo turno. Nós temos que ficar mais confortáveis nisso, certo? Mais confortáveis nisso que tem no nosso trabalho. Enfim, é isso. Não vim preparado para fazer um grande discurso, fiz mais uma conversa. Quero agradecer de coração a todos os que aqui vieram, de todas as partes da cidade, pelo empenho, por todos os nossos dirigentes aqui, que eu não sou capaz de citar todos, porque passaríamos 20 minutos falando em cada um, candidatos nossos, dirigentes, parlamentares, até uma atriz está aqui. Certo? Tem alguém que eu implico sempre. Eu sempre implico uma atriz. Ele está sempre firme. Nós fizemos campanha juntos em 96, né? Em 86. Eu e uma crise, distribuído no folhetinho. Não tinha negócio de cabo eleitoral como tem agora. Era gente que ia lá, folhinha por folhinha. Pois bem, quero agradecer a todos eles. Está mais alegre, isso é bom. Parabéns pela sua fala. Está mais alegre, parabéns. A gente tem duas personalidades. Tem a personalidade própria, quem está na vida pública especialmente, é a personalidade social. A personalidade social é feita pelos outros, não é feita por nós. Então eu tenho uma personalidade social. E alguns dizem, não, o Sérgio é mal-humorado. Quem me conhece sabe que é absurdo isso. Eu sou extremamente bem-humorado. Tá certo? Exceto de manhã. Exceto quando o Palmeiras perde e um outro time, que eu não vou dizer qual é, ganha. Não é o Santos. Não é o Santos. É Corinthians! 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 O Santos não é para puxar o saco do álcool, não. Mas o Santos e o Juventus são meus segundos times. Eu entro num restaurante, eu tenho vergonha de mês em mês, molando as pessoas. Eu tenho vergonha, é um problema de timidez. E aí atribui, né? O fulano é orgulhoso, não sei o quê, não sei o que lá e tal. Agora, eu tenho algumas coisas que me traem, que são os olhos, quando alguém está dizendo uma coisa muito chata. Tá certo? Você está num debate, às vezes, aquela encheção, é impossível esconder o tédio. Aí é uma batalha, o Geraldo consegue. Eu tenho uma inveja desgraçada do ar. Ele é capaz de ouvir o maior xarope com ar assim. Fernando Henrique também é assim. Fernando Henrique também é assim. Eu sei o que eles pensam. E o trouxa aqui fica mal porque mostra na cara. Mas isso faz parte da natureza de cada um. Muito obrigado. Um beijo no coração de toda a mulher.